Olá pessoal, na aula de hoje continuaremos tratando das texturas que mostram a relação entre deformação e recristalização nas rochas metamórficas. Então na aula passada nós vimos os diferentes tipos de foliação e os mecanismos de crescimento dos porfiroblastos e hoje nós vamos ver, usando exemplos, como podemos identificar se um porfiroblasto foi formado antes, durante ou depois de um evento deformacional e sua relação com foliações pretéritas usando as inclusões no seu interior. Então, nesse primeiro quadro, temos a relação temporal entre crescimento do porfiroblasto e a cinemática para cada estilo de deformação. Podemos dividir a deformação em cisalhamento, achatamento ou dobramento, e os porfiroblastos em pré-cinemáticos, cincinemáticos e pós-cinemáticos. Na coluna dos porfiroblastos pré-cinemáticos, notamos que as inclusões no interior do porfiroblasto preservam uma foliação que não tem conexão com a deformação externa. Isso ocorre nos três casos. Prestem atenção especial no caso do achatamento. Notem que, apesar da foliação possuir a mesma direção, as inclusões no interior do porfiroblasto não se curvam como se curva a foliação externa, indicando então que as inclusões, o porfiroblasto já estava formado quando o achatamento ocorreu e a foliação então se molda no entorno do porfiroblasto que já existia no local. Na coluna dos porfiroblastos cincinemáticos, o que vemos é que, como o porfiroblasto foi se formando durante o evento deformacional, conforme ele foi crescendo, as inclusões foram acomodando a deformação da rocha. Nesses casos, o tipo de deformação mais fácil de ser detectado é cisalhamento. Notem que as inclusões nas granadas formam linhas concêntricas, indicando a rotação durante o crescimento do mineral. No achatamento, temos que notar que as inclusões no interior do porfiroblasto ela vai acomodando a deformação conforme o porfiroblasto vai crescendo, de maneira que nas bordas as inclusões elas ficam arqueadas, acompanhando então a foliação na porção externa. No caso do dobramento, o que vemos é que as inclusões formam dobras, entretanto, as dobras possuem menor amplitude do que as dobras na foliação externa. Já nos porfiroblastos pós-cinemáticos, as inclusões irão refletir exatamente a configuração da foliação externa, já que o mineral então ele cresceu depois que a foliação foi estabelecida. Então, ao observar uma lâmina petrográfica, havendo continuidade e simetria entre a relação entre a foliação externa e as inclusões no interior do porfiroblasto, esse porfiroblasto é provavelmente um porfiroblasto pós-cinemático. Os porfiroblastos pré-cinemáticos são raros em áreas afetadas por metamorfismo regional. Neste exemplo, então, temos um cordierita micaxisto formado por metamorfismo de contato. O porfiroblasto de cordierita apresenta inclusões orientadas aleatoriamente em seu interior, pois no momento de sua cristalização a rocha era um hornfels maciço. A foliação subhorizontal S1 se desenvolveu posteriormente e a deformação se deflete ao redor do porfiroblasto, que apresenta capas de deformação bem desenvolvidas. Aqui temos uma foto que já apareceu na aula anterior. Então, é um porfiroblasto de granada que apresenta inclusões que preservam o bandamento composicional na rocha. Esse bandamento composicional ele é, na verdade, uma foliação S2, que provavelmente foi vista em algum outro lugar regionalmente, outros afloramentos, fotografias, etc. Então, notamos que as inclusões, além de formar um bandamento composicional na rocha, formam dobras, indicando então que essa deformação ela é pré-S3, então temos pequenas dobras aqui, como por exemplo podemos ver aqui, indicando então que essa granada ela é pré-S3 e provavelmente pós-cinemática em relação a S2. Por quê? Porque é possível ver o dobramento D2 preservado dentro do porfiroblasto. Agora temos um exemplo de porfiroblasto cincinemático. Então notem que as inclusões elas se curvam dentro do cristal, ou seja, sai de uma orientação inicial no núcleo e vai mudando em direção à borda, onde as inclusões apresentam a orientação da foliação externa. Lembrando que esse cristal, se fosse pré-cinemático, as inclusões seriam retas dentro do porfiroblasto.
Nesse caso, podemos inclusive calcular o quanto esse cristal foi rotacionado em relação à posição inicial de formação no núcleo. Se pegarmos a orientação das inclusões no núcleo e das inclusões na borda, fizermos a intersecção entre essas duas e calcularmos o ângulo, temos mais ou menos uma rotação de mais ou menos 50 graus do cristal durante a cristalização do mesmo. Aqui uma rotação de 90 graus. Notem que esse cálculo é feito comparando a orientação das inclusões no núcleo do porfiroblasto com as inclusões da borda, certo? Então, nesse caso aqui, temos uma orientação de 90 graus. Aqui, uma rotação de 150 graus. Aqui, uma rotação completa, certo? 360 graus em relação à borda. E essa figura, então, ela resume a rotação de porfiroblastos. Esses porfiroblastos cinemáticos são chamados texturalmente de snowball e, pegando-se, então, as inclusões da borda do núcleo, consegue-se calcular o quanto de deformação esse porfiroblasto sofreu durante sua cristalização. Nessa figura, então, nós temos um cristal de cloriditoide. Então, notem que as inclusões nesse cristal de cloriditoide estão arqueadas aqui na borda. Então, temos a sombra de pressão aqui, desse porfiroblasto, e a capa de pressão aqui. Então, indica que esse porfiroblasto ele cresceu durante a deformação. Por que a gente pode afirmar isso? Porque nós vemos aqui que as inclusões elas refletem parte da foliação externa. Então, nesse caso, nós temos então um porfiroblasto cinemático de deformação por achatamento. Então, temos um sigma 1 aqui vertical. Aqui, um outro exemplo de porfiroblasto cinemático. Nós vemos dobras e notem que dentro do cristal nesse caso aqui, um porfiroblasto de granada, as dobras elas têm uma amplitude menor. Então, indica que esse cristal, conforme ele foi crescendo, a deformação foi evoluindo e a parte interna do cristal absorveu apenas parte da deformação. Então, nesse caso aqui, nós temos uma situação como essa dessa figura aqui, né? Indicando então deformação cinemática por dobramento. Nessa foto nós temos então um grande cristal de um porfiroblasto de staurolita. Podemos ver aqui mais ou menos. E o que observamos é que dentro da staurolita existe uma granulação. As inclusões elas preservam uma antiga granulação na rocha que foi totalmente transposta e já não existe na foliação externa. Então isso indica então que esse mineral ele é cinemático. Ou seja, quando ele começou a se cristalizar, havia uma granulação na rocha. Durante o processo de cristalização dele, a foliação ela foi toda transposta, essa granulação foi toda transposta e hoje existe só a foliação externa da rocha. Aqui exemplos de porfiroblastos que são pós-cinemáticos. Então notem que nesse caso as inclusões elas acompanham a foliação, indicando então que tratam-se de cristais pós-cinemáticos. A mesma coisa nesse exemplo, notem foliação externa, inclusões na mesma direção que a foliação externa. Ou seja, o cristal ele cresceu por cima aí após a formação da foliação. Então aqui inclusive preserva essa foliação S1, e aqui a foliação S2 preservada. Nesse caso aqui, a gente não consegue ver tantas inclusões, né? São cristais de biotita, mas a gente vê que eles são pós-cinemáticos porque os cristais têm orientação totalmente aleatória e não perturbam a foliação externa, ou seja, eles crescem por cima da foliação da rocha e sem que haja uma perturbação. Aqui um outro exemplo, né, de porfiroblasto pós-cinemático.
aqui no caso a granada é o edral. Notem então que ela não modifica a foliação externa, indicando então que ela cresceu após a foliação, após esse evento de deformação que formou essa foliação aqui na rocha. E ela é bem euedral, né? Quando a gente estiver estudando porfiroblastos para definição da paragênese da rocha, é importante a gente levar em conta qual o corte que está sendo analisado. Nesse caso, no corte paralelo ao plano axial, tem-se a impressão que o porfiroblasto ele é pós-cinemático. Nesse corte aqui, a impressão que eu tenho aqui é que o porfiroblasto ele é pós-cinemático. Por quê? Porque é um efeito do corte. Agora, quando eu pego um corte que é perpendicular ao plano axial, eu observo que, na verdade, esse mineral, esse porfiroblasto, ele é o quê? Sim, cinemático, porque a foliação dá uma leve curvada. As inclusões são curvadas e preservam, então, evidências de crescimento sim deformacional. Por isso, é necessário sempre que se estude os variados cortes possíveis da rocha para que se tenha certeza dessa relação de deformação e cristalização. Essa figura então ela mostra uma evolução um pouco mais complexa. Nessa situação inicial aqui, vamos chamar de situação 1, temos uma foliação de crenulação, podemos chamar essa foliação de SN. Essa foliação que está no micrólito da crenulação, ela vai ser então SN-1. Num segundo momento, ao crescimento de um porfiroblasto, o crescimento desse porfiroblasto nessa situação aqui, então ele é pós-cinemático, pós-SN. E num terceiro momento, um novo evento de deformação, com o encurtamento nessa direção, uma foliação aqui SN+1, porque ela transpôs toda a crenulação que existia na rocha. E aí esse porfiroblasto aqui ele passa a ser pré-SN+1. Esse daqui ele é pré-SN+1. Temos SN, SN+1 e SN-1. Então esse porfiroblasto ele cresceu aqui entre SN e SN+1. Então ele é pós-SN e pré-SN+1. E existem algumas situações em que há perda de conexão entre a foliação interna e a foliação externa. Temos aqui duas situações nesse caso. Uma em que o S1 é totalmente transposto por S2 devido ao achatamento. Nessa situação aqui temos um achatamento nessa direção e a foliação S1 ela é totalmente transposta pela S2 por esse processo de achatamento. Como esse porfiroblasto ele é pós S1 e pré-S2, então ele preserva a foliação S1 anterior. No segundo caso, o porfiroblasto é pré-S1 e a deformação por cisalhamento. Então isso faz com que as inclusões dentro do porfiroblasto S1 rotacionem e fiquem diferente da orientação inicial. E no início temos um porfiroblasto que ele é pós-S1. Essa foliação S1 ela sofre um cisalhamento. E o que temos aqui é a rotação desse cristal de granada, que é pré-cinemático, e ele acaba tendo então uma orientação diferente da orientação inicial. Notem que nesses dois casos a situação final é muito semelhante, só que são processos totalmente distintos. Então, quando temos uma situação dessa, o que nós estamos fazendo é uma interpretação, na verdade. Agora, nesse e nos próximos dois slides, nós vamos ver um exemplo de evolução da deformação em uma situação um pouco mais complexa, onde há perda da conexão entre a orientação de inclusões e da foliação externa. Então, nesse caso aqui, a rocha ela é composta por granada, albita, então alguns cristais de albita aqui, e mica, né, que são esses cristais menores aqui. Nessa situação temos que analisar primeiro as foliações, né? Então, analisando as foliações, a gente vê que a rocha ela tem um bandamento composicional dobrado.
né, que a gente pode ver em algumas partes da rocha. Esse bandamento composicional está superimposto por uma foliação S1, que é uma chitosidade. Notem então que as inclusões do porfiroblasto de granada formam um alinhamento concêntrico, né? Então ele começa aqui com uma orientação e vai evoluindo até a orientação da foliação externa na borda. Do que a gente viu, a gente sabe que esse tipo de padrão indica então que o porfiroblasto de granada, no caso, seria sim cinemático. Quando olhamos para o cristal de albita, o que nós vemos é que as inclusões elas apresentam a orientação da foliação S1 e, diferente do que acontece aqui com a granada, onde a foliação externa ela é perturbada pelo porfiroblasto de granada, nesse caso aqui o que nós vemos é que a foliação externa ela não é perturbada, ou seja, indica então que o cristal de albita seria então pós S1. Os cristais em mica, por sua vez, como eles estão orientados segundo a foliação, eles foram formados durante a foliação S1, então eles são sim S1. Então, montando um quadro evolutivo disso tudo, a gente pode dizer então que a gente tem a granada, ela começa então a se cristalizar entre S0 e S1 e vai crescendo durante o processo de deformação S1. A albita, ela se cristaliza totalmente após a deformação S1, ou seja, não há vestígio nesse estágio aqui de que ela foi sim deformacional, então ela é pós. E a mica, ela é sim deformacional porque ela está orientada na direção da foliação. Agora, na sequência, então, o que a gente vê é que a foliação S1 ela é superimposta por uma foliação S2. Então, a foliação agora S1, notem que ela passa a compreender os domínios de micrólito dessa foliação principal. Então, aqui nós temos uma foliação espaçada de clivagem e a foliação S1, então, ela acaba ficando aqui no micrólito dessa clivagem. Durante o processo de formação da foliação S1, o que nós vemos é que houve recristalização e formação de novos cristais de mica. Então, nós temos aqui formação de novos cristais de mica, que são, então, sim, S2. Os cristais de albita, que eram pós S1, agora eles são pré-S2. Notem agora que a foliação S2 passa a moldar no entorno dos cristais de albita. Ela passa a sofrer uma deflexão no entorno dos cristais de albita. E, é claro, no entorno dos cristais de granada, que já eram mais antigos, né? Agora, nessa configuração, o que nós temos que prestar atenção é que alguns cristais de albita preservaram mais o bandamento composicional da rocha. Mas a gente sabe que a albita ela é pós S1 porque nós temos essa evidência de inclusões orientadas segundo a foliação S1. Então, essa situação aqui ela é uma situação que exige do petrólogo analisar todos os aspectos da rocha antes de tirar uma conclusão. Porque quando a gente olha esse cristal de albita aqui, a impressão que nós temos é que seria da mesma fase das inclusões de granada, quando na verdade a granada ela é sim deformacional e o cristal de albita ele é pós-deformacional em relação a S1. Então é uma situação que exige uma boa petrografia, né? Atualizando o nosso quadro evolutivo, né, teríamos então agora uma nova geração de mica aqui, sim S2. No terceiro estágio, essa rocha então ela foi cortada por uma terceira foliação, que a gente vai chamar aqui de S3, e há formação de alguns cristais de mica ao longo dessa foliação S3, e alguns são dobrados por essa foliação. É basicamente uma foliação de fraturamento, vamos dizer assim. Essa mica, se fosse uma situação real, provavelmente seria clorita, cloritização, se isso daqui fosse biotita. Então, atualizando o quadro, nós teríamos então uma terceira geração de mica. Então, ficamos então com um quadro evolutivo mais ou menos dessa forma. Então, resumindo, a granada ela começa no pós S0 e vai se formando até o S1.
A albita, lá do começo, ela é pós-S1, no intervalo onde não houve deformação. Temos uma geração de mica inicial que se formou lá durante o S1, que está preservada agora aqui nos micrólitons. Uma segunda geração de mica, que é da foliação S2, neoformada, preservada aqui então na foliação S2, que deflete no entorno de porfiroblastos pré-cinemáticos. E uma terceira geração de mica, que ficou então ao longo dessa foliação de fraturamento que se formou por último. Então esse seria o quadro final evolutivo de uma situação como essa. Nessa figura, então, mais uma situação onde a gente perde a conexão entre a foliação interna e a foliação externa. O que a gente pode assumir, olhando essa figura, é que a gente tem uma foliação principal, vamos chamar essa foliação de SN, e uma foliação anterior interna preservada aqui no porfiroblasto, provavelmente de granada esse porfiroblasto. Note que a foliação principal aqui, ela se deforma no entorno do porfiroblasto, indicando então que esse porfiroblasto ele é provavelmente pré-cinemático, assim cinemático. Só que quando a gente olha as inclusões no interior do porfiroblasto, nós vemos que, apesar dela formar uma variação concêntrica aqui, existe um ângulo até alto entre a foliação externa e a borda do porfiroblasto. Se esse porfiroblasto fosse verdadeiramente sim cinemático, sim SN, então a gente teria as inclusões se dobrando até chegar mais ou menos à orientação aqui da foliação externa. Não é esse o caso. Então o que nós podemos dizer é que provavelmente esse porfiroblasto ele é sim cinemático, mas sim cinemático é uma foliação anterior, que já não está mais preservada então na foliação externa. Então vamos dizer aqui que ele seria um sim, talvez sim SN-1. Então essa seria a nossa interpretação. Nessa figura temos uma outra situação complexa. Então temos um porfiroblasto de granada e a matriz da rocha formada então por staurolita, biotita, quartzo e muscovita. Notem que a foliação principal da rocha é uma foliação S3, determinado então pelo autor do trabalho, né? E de cara podemos dizer que nesse caso o porfiroblasto então ele é pré-S3, né? Porque a foliação S3 ela se deforma no entorno do porfiroblasto. Esse porfiroblasto ele é pré-S3 porque essa foliação ela se deflete no entorno dele. As inclusões dentro do porfiroblasto elas são retilíneas, né? Suportando essa interpretação de que esse porfiroblasto então ele é pré-S3. Novamente, se ele fosse sim S3, então as inclusões teriam então que formar alguma coisa assim, mais ou menos, né? Quando olhamos com mais calma, né, as inclusões dentro do porfiroblasto, nós podemos observar muito mais coisas, na verdade. É possível, então, notar que existem pequenas dobras preservadas no interior do porfiroblasto. Então, se a gente olhar essas inclusões aqui, nós notamos que existem algumas dobras preservadas aqui dentro. Então, dando um zoom nessa imagem, nós temos essa configuração. Então, temos uma foliação S1 preservada, com inclusões alinhadas, retilíneas, e dobras e uma deformação D2 também preservadas. Claro, essa informação de que essas dobras são D2 e essa foliação S1, ela não vem da lâmina, ela vem das relações de campo determinadas pelo autor. Provavelmente em algum afloramento, os autores devem ter visto essa relação entre S1 e D2, né, entre D1 e D2, devem ter caracterizado essas dobras D2 como sendo isoclinais, e é por isso então que ele fala que ele tem suporte para dizer que essa foliação preservada aqui dentro são D2 e S1. Com base no fato de que a deformação S3 ela se molda ao porfiroblasto, o que nós podemos dizer é que esse porfiroblasto ele é pré-S3, mas ele é pós-S1 e D2. Então,
A interpretação que nós conseguimos fazer, mesmo sem as relações com a foliação externa, é que esse porfiroblasto ele é pós D2 e pré-S3, ou seja, ele cresceu no intervalo entre as duas fases de formação. Bom, agora voltando àquela figura do início da aula, né? Nessa figura, então, nós temos um xisto com duas foliações bem marcadas, como a gente já tinha visto. Uma foliação SN, que está dobrada por uma foliação, por um evento de deformação, DN mais 1, né, que forma uma foliação planoaxial SN mais 1. Em primeiro lugar, podemos dizer que esse deve ser, então, um padrão de deformação que se repete em várias escalas na região. E ao confeccionarmos uma lâmina paralela ao corte, ou seja, paralela a essa parede, observamos o seguinte. Primeiro, conseguimos identificar nessa lâmina facilmente aquela foliação SN e o dobramento SN mais 1. Né? Mas o que a gente observa é que alguns cristais, como esse daqui, ó, o que a gente consegue ver nesse cristal? A gente consegue ver que existe na forma de inclusões, algumas inclusões que não aparecem de cara quando você está observando uma amostra macroscópica ou uma amostra de mão no afloramento. Né? A foliação principal SN ela sofre uma deflexão no entorno desse cristal. Então, isso indica que esse cristal é um porfiroblasto pré-cinemático e essa deformação que está preservada dentro dele é uma foliação equivalente a SN-1. Então, nesse caso, o SN aqui ele é plano axial dessas dobras do evento DN-1. A gente pode ver isso em outras partes da lâmina, né? A gente vê essa mesma foliação que não é tão fácil de se observar em afloramento, mas a gente consegue ver ela em lâmina, né? Então, SN, SN-1. Então, como essa foliação ela forma como se fosse um bandamento composicional, a gente pode dizer que isso aqui é paralelo a S0. E então podemos chamar essa foliação de foliação S1. Aí, chamando essa foliação de foliação S1, a foliação SN se torna S2 e a foliação SN mais 1 se torna S3. O que a gente pode fazer agora é atualizar os nossos dados de campo. Então, a gente viu a lâmina, fez a petrografia, então a gente já sabe que essa foliação SN que a gente vê no campo, ela na verdade é uma foliação S2. E essa foliação que trunca ela quase que a 90 graus é uma foliação S3. Com isso, a gente consegue então construir uma relação entre as fases de formação, estruturas e crescimento mineral metamórfico. Então, o evento D1 é uma clivagem ardosiana, o evento D2 é uma granulação, com base nos critérios de blastese e de superposição de deformação, a gente vai então construindo a evolução dos nossos minerais nos eventos de deformação. Essa análise textural ela serve também para geologia estrutural da área. Então, quando você está fazendo um trabalho em que você amarra dados de campo com petrografia, você consegue fazer uma análise petrográfica que vai te ajudar com a geologia estrutural. A habilidade nesse tipo de análise textural, ela é adquirida com o tempo, né? Com a prática. Como exercício, então, estou deixando essa figura para que vocês tentem interpretar a textura, né? Os aspectos texturais e a evolução para a genética na rocha. Trata-se de um micaxisto. A matriz, essa matriz mais fina aqui, ela é formada principalmente por moscovita, mas deve ter também clorita mais quartzo. E esses porfiroblastos aqui, eles são de biotita. Então, o que eu sugiro para vocês é que vocês construam uma tabela com as fases deformacionais. Nessa tabela, vocês vão colocar os minerais na forma de linhas, as fases deformacionais nas colunas, separando, então, fase deformacional, por exemplo, SN, uma coluna vazia, SN mais 1, outra coluna vazia, para que vocês possam
assim ter as fases deformacionais na coluna e o espaço entre as fases deformacionais, nos períodos que não houve deformação. Então, construa uma tabela como essa e tentem interpretar a sequência paragenética da rocha. Lembrando que esse é um exemplo bem simples, né? E que normalmente o que se encontra são situações mais complexas. Bom, é isso. Espero vocês então na sessão de resolução de dúvidas. Até mais.